Que alegria, minha querida, estar com você em mais uma reunião Mulher Plena. Estamos aqui com a pastora Vanessa, né, que é a líder do Ministério Mulher Plena em Paranaguá, com a Camila, líder do MAG Jovens, né, do nosso Ministério MAG Jovens, e a Tami, que cuida do MAG Teens. Né? Então é uma alegria estar com você, né, nesta noite. E vamos começar orando, né, por esse período. Senhor, nós te agradecemos por mais este tempo e pedimos que o Senhor venha nos capacitar a falar aquilo que o Senhor deseja, mas que também o Senhor vá de encontro agora, né, a esta mulher que está nos assistindo, também que o Senhor abra as portas do seu coração, Pai querido, e fale profundamente a todas nós, nos instrua a cada dia, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então, pensando, né, neste mês tão especial, que é o mês de maio, né, o mês onde a gente comemora o Dia das Mães, nós estávamos num bate-papo aqui, né, sobre o tema, mães. Ó, o nosso tema ali, ó, mães fortalecidas, gerações transformadas. E até diante disso, eu estava lendo sobre as gerações, as 3 últimas gerações, né? A geração X, a geração Y e a geração Z, para entender um pouquinho essa transformação que tem ocorrido, né, nessas últimas 3 gerações. Então, a geração X, ela veio da década de 70 a 80, né? Então foi uma geração que veio pós-guerra, foi uma geração que veio querendo aproveitar a vida, a liberdade da vida. Nesta década a gente viu os hippies, né? Foram muito teve muito casos das drogas, né? Devido a essa liberdade todas, queriam experimentar coisas novas, mas também foi uma geração que buscou muito na sociedade, se impôs na sociedade, querendo mudanças na sociedade. Foi uma geração que marcou bastante. Na sequência vem a geração Y, uma geração ali que pegou o começo da década de 80 até década de 90. Então, é uma geração que veio um pouco diferente, acostumada. Essa geração, aliás, viu a tecnologia, né, crescer, viu o computador, né? A maioria dessa geração tinha TV em casa já, então teve a tecnologia mais à mão, viu o nascimento da internet, né, propagada. Então, uma geração que veio acostumada a receber tudo dos pais. Os pais dessa geração procuravam dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. Tá? Então, com isso, é uma geração que isso foi bom por um lado, né, porque é uma geração que experimentou, economicamente falando, melhores condições, tá? Mas também a dificuldade foi isso, vieram acostumados a receber tudo. E a gente vem agora para a geração onde nós estamos, né, a geração Z, que vem de 2000 para cá. E essa geração já é uma geração que nativamente tecnológica. Então, eles nem sabem imaginar a vida sem o computador, sem a internet, sem as facilidades que a tecnologia nos dá. Né? Com isso, é uma geração extremamente estimulada, mas a dificuldade que a gente vê nessa geração é a interação social. Então, tem dificuldade de se comunicar, tem dificuldade em parar para ouvir. E é uma geração onde os especialistas, né, descrevem extremamente egocêntricas. Por quê? Se comunicam, estão conectados, né, via online, mas não conseguem se comunicar aqui, pessoalmente. Então, diante disso, né, diante de tudo isso que a gente tem visto nessas gerações, hoje, quais são as dificuldades que vocês têm visto na geração de hoje, que a geração tem enfrentado? Que
de prático vocês têm visto de necessidades? Mas primeiro, eu queria que vocês explicassem para a gente o que significa MAG. Então, boa noite, né, a todos, a todas que estão nos escutando. O MAG é um propósito, é um ministério que surgiu para que a geração possa marcar a sua geração em Cristo, né, trazendo esperança, mostrando que existe outro caminho, né, que não existe só um caminho de libertinagem, que as coisas não se conseguem só de uma forma fácil, no oba-oba, não. Que é bom, que a gente pode marcar a geração de uma forma positiva se a gente ir pelo caminho certo. E, nesse caso, o caminho certo é o Senhor Jesus. Legal, marcando a geração, né? MAG. Bacana. E o que vocês têm visto de dificuldade nesta geração hoje, que vocês têm cuidado? Então, com os adolescentes é assim, nossa equipe, nossos líderes, né, têm trabalhado muito profundo na identidade deles, porque eles são muito influenciados nessa fase, né? E também tem a situação de depressão, crise de ansiedade, crise do pânico e bullying, várias outras coisas que afetam muito eles, né? Então, a gente tem trabalhado muito profundo para que eles se levantem mesmo com uma identidade em Cristo e que eles possam ser influenciadores, né? Onde eles estiverem, na escola, nas casas mesmo, né? Tem adolescentes que não têm os pais junto aqui, mas a gente tem ministrado muito para eles que eles podem ser a esperança na casa deles, eles podem influenciar, eles podem ser Cristo, né? Onde eles estiverem. Então, a gente tem tentado ministrar, e eles têm entendido, isso alegra muito assim, o nosso coração, eles têm entendido isso, então, nós acreditamos que eles podem marcar a geração, nós acreditamos neles. E é assim que eu vejo, né? No meio que eles estão, né, nas escolas, eles precisam fazer a diferença, né? E não ser influenciados pelos outros. Então, isso que a Tami falou é muito, muito importante, é muito interessante, é algo assim relevante mesmo, né, falar sobre identidade, porque quem não sabe a sua identidade não sabe onde quer chegar. Essa semana eu ouvi uma frase que dizia assim, que as nossas crenças determinam onde nós vamos chegar, determinam no que a gente vai se tornar. Então, se eu creio que eu não sou nada, que eu não tenho valor, que eu não vou conseguir, que a minha identidade não está definida, né? Então, a importância disso que a Tami falou, sobre trabalhar a identidade, resgatar a autoestima, estar junto com eles, caminhar com eles, é muito importante. Nessa idade dos teens, que é a adolescência, né, essa transição ali, eles realmente são muito influenciáveis, porque eles estão em formação. A importância de trabalhar a identidade é fundamental. E aí, olha o que gera, né? Quando eles chegam com essa crise de identidade, vamos chamar assim, eles vão se tornar jovens imaturos. O que jovens imaturos vão fazer? Eles não vão conseguir definir carreira, eles não vão conseguir escolher uma profissão, eles não vão querer trabalhar, porque eles não vão ter segurança, precisam ter vontade para isso, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Como diz a Bíblia, um abismo puxa outro abismo. É exatamente isso que acontece. Então, nos jovens, a gente já vê mais essa realidade, né? Nós temos uma juventude imatura, que não quer compromisso, que não quer responsabilidade. Claro, a gente não está generalizando isso. Nós estamos falando de dificuldades em comum, o que a gente observa numa grande parte, né? Existem aqueles que vêm de uma família estruturada, que conheceu o Senhor, que cresceram, né, sendo ensinados assim, mas existem muitos que não tiveram essa oportunidade. Você quer pontuar alguma coisa, pastor, que você vê nessa geração, as dificuldades? Na realidade, boa noite, né, a todas. E sempre é muito bom estarmos juntas, mesmo que seja só pela TV, né? Mas é uma oportunidade para nós estarmos aqui tentando ajudar a vocês, mães, né? Neste mês tão oportuno, tão importante para cada uma de nós. O
que eu vejo hoje, na realidade, é bem isso que elas falaram, né, com relação a adolescentes, muitas vezes, sendo influenciados, e muitas vezes para coisas ruins, né, e não sendo influenciadores. Por isso que nós, como mães, temos que orar mesmo e pedir a Deus essa graça, essa sabedoria do alto, para que os nossos filhos tenham uma experiência com Cristo logo cedo. Né? Como a palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, é a base, é desde da criança, porque ali você vai formando o caráter dela, você vai ensinando ela a não mentir, ela a não fazer coisas erradas. Nós temos que pôr limites, desde crianças até adolescentes. Né? Eu vejo que muitas vezes os pais acabam sendo omissos. Né? E fala assim, não, é fase, isso vai passar. E não pontua que aquilo, muitas vezes, é um desvio de caráter que vai refletir lá na frente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, estar muito atento ao que os nossos filhos estão fazendo, ao que eles estão vendo, a forma como eles estão respondendo. Né? Tudo isso, a igreja está aqui para auxiliar, a escola está para auxiliar, mas é papel dos pais, porque é dentro de casa que a gente forja o caráter dos nossos filhos e principalmente o caráter de Cristo, né? Que é o que a gente quer ver. Eu me preocupo com essa geração porque eu detecto nesta geração uma fragilidade emocional muito grande. Né? E como a Tami citou, o trabalhar da identidade mesmo é fundamental. Né? E queria até continuar perguntando para vocês, hoje, o que vocês têm visto, o papel da igreja, né, nós como igreja, o papel da base familiar. Vocês têm dificuldades nesse trabalhar com jovens, com adolescentes? Como que tem sido essa interação? Bom, a gente escuta, né, muitos relatos, muitos depoimentos dos jovens, falando mais da nossa realidade dos jovens, de que eles enfrentam dentro de casa a falta de comunicação. É o que mais pega, assim, uma maioria esmagadora. Que não tem relacionamento, que não existe, não é que é pouco. Não existe relacionamento com os pais, com os irmãos, cada um cuida da sua rotina quando existe uma rotina, cada um por si, Deus por todos. Né? E para eles isso é uma dificuldade. E tem sido motivo de muitos suicídios, da depressão, dessas doenças que a gente chama de psicossomáticas, que são as doenças da alma, que médico não consegue tratar. E tem sido tão frequente, assim, os índices são assustadores, né, entre jovens e adolescentes desse tipo de situação. E eu acho que a comunicação, o ser humano é um ser social, Deus criou a gente para se relacionar. E aí que está, eu acho que um grande ponto que a gente chega. Por que é tão visada a comunicação entre as famílias, entre os relacionamentos? Porque o inimigo ele não quer que as famílias se relacionem, que se falem, que compartilhem, justamente para que isso não aconteça com Deus também. Né? E aí se sofre dentro dos relacionamentos, em casa, porque vai ter dificuldade em todo relacionamento que tiver. Sim, em todo relacionamento, exatamente. É uma cadeia, né? Uma cadeia. E como eu abordei no início, né? O que os sociólogos se preocupam hoje, que é isso, essa dificuldade de interação social. Né? E você sente essa dificuldade, Tami, com questão do papel da igreja, do papel da família como base? Como que tem sido essa interação? Então, a gente tem tentado, né, estar com as mães e tem incentivado elas também a trabalhar junto, né? A gente tem que ter essa parceria, né? E a gente tem compartilhado com elas que é muito importante elas terem um tempo de qualidade mesmo com os seus filhos, né? Porque isso tem se perdido, né? E eles sentem falta disso, é visível, né? Até mesmo às vezes num abraço,
Às vezes eles precisam de um ouvido, né? Então a gente não pode também fazer o papel, né, da mãe, né? Da mãe, do pai, do responsável. E a gente tem que andar junto sempre. Então, a gente tem tentado trabalhar junto com os pais, né, junto com a mãe. E sempre a gente tem... eu tenho conversado, as líderes têm conversado com as mães, né, e tentado ajudar elas naqueles pontos, né, que ela vê que também precisa melhorar. Então, caminhando junto, eu acho que vai ser essencial para a criação, né, desses adolescentes e jovens. Eu queria fazer uma observação, que o que acontece muito é que os pais despertam muito tarde para isso. E eu estou falando isso porque eu sou mãe também, né? A gente acha que, mas vai crescer e cada um segue a sua vida. Não. O relacionamento ele se constrói de pequenininho. Eu tenho um casal de filhos e, dá muito trabalho. Né? Ter filhos e cuidar deles e se relacionar dá muito trabalho. Se a Dani, né, do Comuna Kids estivesse aqui, ela já dizia, criança não dá trabalho, criança dá fruto. Mas criança exige o trabalhar nosso na vida deles, né? Eu entendia nesse sentido. E eu sempre falo para Dani que eu corrigiria essa frase, eu acrescentaria ela que dá trabalho, mas dá muito fruto. Porque é isso mesmo. Ao trabalhar, né? A gente precisa trabalhar. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Mães, tenham consciência que nós precisamos trabalhar e trabalhar sabendo o que a gente quer colher depois. Plantar sabendo aquilo que a gente quer colher depois. Crescem rápido, né? E não vão mais gostar das mesmas coisas. Os meus estão lá com 11 e com 8. E, mãe, vamos ver um desenho. Mãe, vamos pular corda. Mãe, vamos brincar com o cachorro. E, às vezes, a gente não está com aquele pique todo. Mas eles vão crescer. E, às vezes, eu falo para meu esposo, eles vão crescer. E a gente vai olhar um para o outro e vai dizer, eles não querem mais fazer tal coisa com a gente. A praia deles vai ser outra. Vamos aproveitar. Então, eu acho que a gente tem que se apegar, prestar atenção nesses detalhes, né, que se constrói de pequeno esse relacionamento. Para quando chegar a época da crise... da adolescência, não da crise que de repente não vai ser nem tão catastrófica, né, para todos, mas que a gente tenha um relacionamento, né, com eles. Sim, a Tami até falou de parceria, né? Tem uma mãe aqui que participa da nossa igreja, inclusive, que ela diz, né, que teve um momento que a igreja foi extremamente parceira dela na criação das duas filhas, né? Ela necessitou desse equilíbrio. Ela na casa dela, a igreja aqui, dando o equilíbrio para quê? Para que as meninas permanecessem, né, no caminho do Senhor. E hoje, vocês sentem essa parceria no trabalhar de vocês, da casa, da família, com o ministério? Como que funciona? Ou tem dificuldade no caminho? Conta pra gente, vamos falar prático aqui para as mães que estão nos ouvindo, porque a gente precisa aprender, né? Eu ainda não cheguei na adolescência. Eu estou assim, com os meus ouvidos bem abertos, eu preciso aprender. Então, assim, eu acredito que de prático, eu acho que é o incentivo, sabe? Das mães mandarem seus filhos. Às vezes eles não querem, às vezes eles, né, não estão com vontade, mas mesmo assim, trazer, sabe? Altas vezes eu também, quando era adolescente, não tinha vontade, estava com preguiça, aquelas coisas de adolescente. Mas mesmo assim, a minha mãe, não. Hoje é o dia de culto, né? E é uma vez só na semana, né? E às vezes acontece isso, da mãe até fazer uma outra programação e perderam o horário, né? Só que, a gente está aqui, faz todo um planejamento específico para eles, linguagem deles, uma programação diferente, já para eles gostarem, e às vezes acabam perdendo por pouca coisa, sabe? Isso que a Tami está falando é muito importante, porque tem coisas que são inegociáveis, né? E eu vejo assim, como ela falou, é uma vez na semana. E se a gente quer forjar o caráter de Cristo nos nossos filhos, né, isso é inegociável.
né? O que vai trazer de benefício você ir para o shopping com o teu filho? Você pode ir para o shopping com o teu filho, não é isso, mas no horário do MAG, né? Se reprograme. Quando os meus filhos estavam na adolescência, isso era inegociável. Eles queriam ir para outro lugar, a gente falava, tudo bem, mas primeiro você vai no MAG, né? Então, eu vejo que a gente precisa dessa parceria de vocês, pais. E eu vejo que, às vezes, tem pais que, como forma de colocar o filho de castigo, falam, você não vai no MAG. Porque eles acham que, às vezes, aqui o filho vai estar junto com os outros, que é só para estar brincando. E não, aqui é semeada a palavra. Aqui nós estamos auxiliando os filhos de vocês. Então, pode colocar qualquer outra forma de castigo, mas não tire de estar no MAG, por favor. Isso que a pastora falou, realmente a gente agradece. E não é só se tratando dos adolescentes, porque a palavra é incentivo. Seja um incentivador do seu filho, seja ele criança, adolescente, jovem, seja um incentivador. Porque, né, ele só vai ter incentivo bom aqui, ele só vai receber coisa boa aqui. É uma reunião feita, gente, no joelho para eles. Ela é regada de oração. É uma reunião que é feita com preparo, com dinâmicas, voltada para a faixa etária deles. A gente sentiu essa necessidade, né, de ter essa idade do teens apropriada para a faixa etária deles e a dos jovens um pouquinho mais elevada, justamente para poder atender a necessidade de comunicação, porque eles falam uma linguagem um pouco diferente. Então, a gente se desdobra, né? E eu posso falar assim, falando de jovens, me tirou totalmente da minha zona de conforto trabalhar com jovens. Eu sou para Frentex, eu sou uma pessoa que está sempre, né, cheia de gente ao redor, gosto de brincar, gosto de dar risada, mas você não pode parar no tempo. E com os jovens, isso assim, multiplica por 1 milhão, porque eles estão sempre na sua frente. Né? Você chega com uma ideia, pois eu vi lá e tal, não sei o quê. Só que isso traz um crescimento muito grande para a gente. Então, pais, procurem se atualizar, procura saber, esse negócio de saber o que teu filho está vendo, o que ele está curtindo, qual é a praia dele, o que ele está gostando, é importante para ele, tem que ser importante para vocês. Aí vocês vão ganhar a amizade deles. Se passou esse tempo e você não conseguiu ter essa percepção que ele passou da idade de criança e você perdeu aquela época e não conseguiu estabelecer esse vínculo, ainda dá tempo, né? É isso que eu ia falar, nunca é tarde, sabe? Porque assim, família, ela é composta, ninguém aqui tem uma família perfeita. Toda família tem problemas, toda família tem discussões, toda família tem lutas. Só que nós temos que saber como resolver todos esses conflitos. Porque na família também tem alegrias, tem reconciliação, né? Então, a maneira como a gente reage é que vai fazer toda a diferença. E nós vamos buscar resolver esses conflitos no Senhor. Então, eu vejo que a nossa busca tem que estar nele. Né? E como eu estava comentando com as meninas aqui um pouquinho antes, o Senhor nos deu uma missão de sermos mães. Nós somos mordomos fiéis daquilo que é precioso, do que nos é mais precioso, né? Porque a palavra fala que os filhos são herança bendita, bendita. E um dia nós vamos ter que prestar conta para Deus. O que vocês fizeram com os filhos que eu te dei? Vocês ensinaram eles nos meus caminhos? Porque esse é o propósito, essa é a nossa missão. Né? De fazer dos nossos filhos pequenos cristos, parecidos com Cristo. O Senhor nos deu a missão, ele fala assim, que ele nos daria muitos filhos, e ele queria que esses filhos fossem semelhantes a Jesus. Tá, você quer que seu filho se pareça com Jesus, mas você se parece com Jesus? É para a gente refletir. Isso é forte. Né? Sim. Você tem se parecido com Jesus? Porque a gente reproduz aquilo que a gente é. Não o que a gente fala. Não adianta eu falar para os meus filhos, vai orar, vai ler a palavra, ou vai no MAG. Se você não faz isso, se eles não estiverem orando, se eles não estiverem lendo a palavra, se eles não estiverem indo aos cultos, né? Você é o referencial dentro da sua casa.
Então é muito sério. Nós criamos os nossos filhos da mesma forma, eu acredito, né? Só que cada filho é diferente um do outro. E a gente tem que se adequar. Né? Uma coisa que eu vejo que é muito importante é você procurar saber qual é a linguagem de amor do seu filho. Sabe? Eu passei por isso. Porque eu tenho meu filho mais novo e na época da adolescência, né, é uma época que eles é mais complicado, né? Eles estão nessa fase de independência, né? E eu vi assim que foi uma época que o meu filho mais velho também se mudou para São Paulo. E eu vi que ele sentiu muito isso, muito a saída do irmão de casa. E aí o que aconteceu? Ele se fechou muito. E eu fui buscar no Senhor qual é a linguagem de amor do meu filho. Porque eu via que não era toque físico, não era presente, não era tempo de qualidade. Eu falei, Senhor, qual que é? Palavra de afirmação. Né? E aí quando eu comecei por isso que é muito importante isso que a Camila falou, nunca é tarde para você restabelecer a comunicação com o seu filho, mas busque em Deus. Eu fui buscar em Deus, eu falei, Senhor, qual é a maneira, né, de eu me chegar até Ele? E o Senhor falou, é palavra de afirmação. E eu comecei aí quando eu ia conversar com ele, eu declarava palavras de afirmação sobre a vida dele. E ele foi se abrindo, e ele foi tendo comunicação novamente conosco, sabe? Então é muito importante isso, nós estarmos atentas a cada momento que nós estamos vivendo. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para nós restabelecermos isso. E eu vejo que nesses dias, eu acredito que tem muitas mães que estão tristes, que estão angustiadas, que estão desesperançosas, né? Porque a gente muitas vezes cria com amor, cria com todo cuidado, faz tudo o que é possível por um filho. E muitas vezes lá na frente, eles não fazem coisas que muitas vezes não nos agradam, que não agradam principalmente ao coração do Senhor, né? Mas eu vejo que isso tudo acontece para que nós também aprendemos a lidar com as situações. Porque lá em Romanos 5, 3, 5 fala assim que é motivo de alegria nós passarmos por provações. Porque isso nos traz experiência e experiência a esperança. Então, é no momento das lutas e das dificuldades que nós também vamos sendo aperfeiçoados e que nós não percamos a esperança. Então, você, mãe, que está nos vendo hoje, não perca a esperança com relação ao seu filho. Sabe? Se hoje ele está te trazendo problema, tristeza, angústia, eu não sei o que está acontecendo. Ou até mesmo, né, Van? Você está numa situação que você não sabe lidar, não está conseguindo se conectar com o filho, seja criança ou está sem paciência, qualquer faixa etária, né? Qualquer faixa etária. Eu vejo assim, então, eu estava lendo a palavra que eu acho que tem tudo a ver, né, com o que a gente está conversando aqui hoje, que é sobre a parábola do filho pródigo, né? Que eu vou falar sobre um pai, mas a gente se coloca como mãe, tá bom? Porque esse pai, a palavra fala lá em Lucas 15, depois você pode estar lendo, tá? Que existia um pai que tinha 2 filhos. E o mais moço, ele falou assim, pai, me dá parte da minha herança, porque eu quero viver a minha vida. E ele pegou essa herança e saiu de casa, e foi viver, a palavra fala que dissolutamente, ou seja, ele fez tudo que era errado, né? Tudo que não era devido, ele fez. E quando ele perdeu tudo, que ele ficou sem dinheiro, ele estava num lugar onde havia muita fome, ele foi trabalhar cuidando de porcos, ele se lembrou, poxa, na casa do meu pai há abundância de pão, eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele cai em si do que ele estava fazendo e ele volta para a casa do pai. Só que o que eu quero que a gente analise é esse pai. A reação que esse pai teve. Eu acredito que esse pai ficou muito triste quando o filho foi embora.
Eu acredito que esse pai deve ter chorado, Só que esse pai não se desesperou, não se culpou, porque eu vejo que muitas vezes hoje, se as coisas não estão conforme nós gostaríamos, a gente fala, onde foi que eu errei? O que eu fiz para acontecer isso? Onde foi que eu errei? Então, eu quero te falar uma coisa. Se você ensinou o teu filho, se você cuidou, se você amou, se você fez tudo que era possível por ele, ensinou a palavra, direcionou, eu quero te falar uma coisa. A culpa não é sua. Por quê? Porque Deus nos dá livre-arbítrio. E os nossos filhos, eles tomam decisões por eles. Né? A gente não pode tomar as decisões pelos nossos filhos. Nós podemos influenciar, mas não tomar a decisão por eles. Eles tomam as decisões e eles escolhem as consequências das decisões deles, assim como nós, como filhos de Deus. Né? Deus fala, vai por ali. Mas se eu falo, não, eu quero ir por aqui, o Senhor deixa, só que eu vou colher a consequência. E com os nossos filhos não é diferente. Então, eu vejo que esse pai, ele falou, não, eu fiz tudo que era possível para o meu filho. Só que ele criou numa promessa. Né? Ele creu que Deus tinha uma aliança com a vida dele e que ele e a casa dele serviriam ao Senhor e que todos os nossos filhos, uma promessa que está em Isaías, todos os teus filhos serão conhecidos do Senhor, serão ensinados do Senhor e grande será a paz dos teus filhos. Ele creu nisso, porque tudo é possível ao que crê. Então não perca a esperança. E aí quando este filho vem, que ele está voltando, o pai o avista de longe e o pai sai correndo ao encontro deste filho. Então eu acredito que todos os dias o pai ia lá esperar esse filho. Todos os dias ele cria que o filho ia voltar. Né? Então, que nós possamos ter esse coração como deste pai, e quando o filho chega, ele coloca vestes novas no filho, restaurando o quê? A identidade de filho. Né? Ele coloca um anel no dedo deste filho, restaurando o quê? A aliança, a comunhão. Ele coloca sandálias nos pés do filho, por quê? Porque só os escravos andavam descalços na época. E ele beija este filho, ele abraça este filho. Né? Ele declara todo o seu amor por este filho, ele faz uma festa para este filho. Então, não perca a esperança. Faça a sua parte. Busque no Senhor a sabedoria em cada dificuldade que você está tendo, em cada luta, sabe? Mas não perca a esperança. Não perca a esperança. E eu gostaria, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu gostaria de dar algumas diretrizes para vocês, no sentido de auxiliar vocês com relação a como conquistar os filhos, ao que fazer pelos nossos filhos. Acho que é importante, tá? A parte prática, né? Bom, primeiro que é a oração, muitas vezes até o jejum que precisa ser feito, a busca na sabedoria, na palavra, no que fazer. Mas nesses momentos difíceis em que estamos todos em casa, né? Aproveite, beije, abrace seu filho, restaure a comunhão. A autoridade, gente, ela é conquistada, ela é adquirida, ela não é imposta. Sabe? Não é pelo você ficar gritando com teu filho, não é porque você falar, não, você não vai ali, você não pode fazer isso. Por que que você não pode? Vai, explique para o seu filho. Olha, filho, eu não quero que você faça isso, ou vale por causa disso. Precisa restabelecer essa comunicação, sabe? Haver transparência. Né? Seja transparente com o seu filho quando você está triste ou com alguma coisa que ele fez, sabe? Peça perdão quando você estiver errada. Quantas vezes eu fiz coisas que me entristeceram? Eu acredito que a Deus e aos meus filhos, eu ia lá. Tenha humildade de pedir perdão. Filho, eu errei por falar dessa maneira, por ser grosseira.
sabe? Peça perdão, perdoe, sabe? Por mais que ele esteja errado, perdoe. E perdoar, gente, é passar uma borracha, é esquecer, não é voltar no assunto e ficar jogando, né, na cara da pessoa. Olha, você fez isso. Não, perdoou. Olha, o errar é humano, mas o perdoar é divino. O perdoar é divino, sabe? Manifeste a presença de Cristo na tua vida perdoando, porque Cristo nos perdoou. Então, tenha tempo de qualidade com o seu filho, faça o que ele gosta, sabe? Esteja junto com ele. Busque saber qual é a linguagem de amor do seu filho. Olha, tem um livro, as 5 linguagens do amor. Vai ler, vai se, buscar qual é a linguagem de amor do seu filho, para você estar transmitindo a linguagem que ele vai receber de amor. Faça coisas que ele gosta de comer, cozinhem juntos, brinquem juntos, sabe? Restabeleça essa comunicação, como foi falado. Eu creio que com isso você vai ter um lar diferente, você vai ter uma família muito mais ajustada, você vai ter filhos que reflitam a presença, do Senhor. Van, você falou sobre amor e perdão, e eu lembrei que uma vez eu estava passando por um momento difícil, e você orou por mim, e eu nunca vou esquecer de uma frase que você fez durante aquela oração. Você orou assim: Senhor, derrama amor divino pela Mila. Você lembra, eu acho que disso. Você falou com tanta autoridade. Derrama amor divino na vida da Mila. Porque o perdão, ele é você lembrar sem mágoa, Você perdoa, lembra da situação, mas não te dói mais. A cicatriz existe, mas você não sente mais a dor. Então, o que a palavra me lembra nesse momento é que o amor, ele cobre multidão de pecados. Então não desistam, mesmo, pais e mães dos seus filhos, seja adolescente, seja jovem, seja mais velho, Não desistam dos seus filhos, porque o amor é que vai cobrir a multidão de pecados. Talvez é esse amor que ele precisa receber para ele florescer, É isso mesmo. Porque nós só vamos impactar, nós só vamos fortalecer, transformar essa geração a partir do momento que nós estivermos firmes, nós estivermos fortalecidos. Então, mães, hoje é um convite a todas nós para nos fortalecermos, primeiramente no Senhor, Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente recebe. Então nós precisamos receber. Todas nós precisamos de sabedoria, graça do alto a cada dia. Cada dia, para trazer Cristo mesmo para esta geração. Como a gente leu, os especialistas descrevem essa geração como uma geração de difícil interação social. O que nós queremos? Nós queremos mudar isso a partir dos nossos lares, com comunicação, com amor, com abraço, com oração, com choro, se for necessário, chorar por aquele filho, lutar, porque eu lembro da palavra que fala que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, e é isso que ele quer. Ele quer roubar os nossos filhos, ele quer destruir nossos lares. Mas a sequência é eu, Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que o Senhor deseja nos nossos lares. Amém. E uma coisa muito importante também, gente, façam as refeições com seus filhos, É muito importante. Muitas vezes os filhos ficam no quarto, não estão juntos, e a hora da refeição é a hora da comunhão. É olhos nos olhos, É a hora que você dá risada, você brinca. Então quebre toda a barreira. Quebre toda a barreira. Em vez de ter muralhas, construa pontes. Restaure seu relacionamento com seus filhos, E vença todo o mal com o bem. Amém. Essa é o que a palavra nos diz. Vença todo o mal com o bem. Vamos estar louvando ao Senhor, depois nós vamos estar orando. Você
me chama pra caminhar em firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Agora eu queria estar falando com você, mãe. Se coloque diante do Senhor. Feche os teus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a vida dos teus filhos diante do Senhor. Você é especial. Você é preciosa. O Senhor tem visto as tuas lutas, as tuas dificuldades, mas a palavra nos garante que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Então busque o bom conselho do alto, se firme nos caminhos do Senhor. Busque de todo o teu coração, que a palavra fala que Ele será achado de vós e mudará a vossa sorte. O Senhor mudará a vossa sorte, o Senhor mudará tudo que está acontecendo no teu lar, a vida dos teus filhos, sabe? Tenha fé, creia, tudo é possível aquele que crê. Por mais que você não esteja vendo, como nós declaramos nessa música, mas creia que o Senhor está no controle de todas as coisas, que você tudo pode naquele que te fortalece, que é o Senhor. Então esteja buscando nele, e eu gostaria agora de estar orando com você. Se derrame, sabe, se você errou, peça perdão primeiramente a Deus, depois vá, se acerte com os teus filhos, sabe, não permita que o inimigo entre no teu lar, que crie barreiras entre você e os teus familiares, mas faça a tua parte, porque Deus vai honrar com a tua atitude, amém? Pai, eu quero colocar, Senhor, a vida de cada mãe diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece cada aflição, o Senhor conhece cada angústia, cada luta que cada uma tem passado. Mas Tu és um Deus fiel e justo, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Pai, restaura a fé dessas mulheres, restaura a alegria, restaura a identidade de filhas amadas do Teu coração. Pai, restaura a esperança.
Senhor, derrama agora um óleo de alegria, derrama sabedoria que vem do alto, para que elas possam lidar com cada situação. Derrama da tua paz, que excede todo entendimento. A tua palavra fala que quando nós estamos fracas, o Senhor nos fortalece. Senhor, derrama da tua força, derrama do teu ânimo, derrama do teu vigor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, fala com cada filho. Senhor, constrange diante do teu amor, assim como tu fizeste com o filho pródigo, que cada um possa cair em si, Pai, e que essas mulheres tenham este coração como deste Pai, um coração perdoador, um coração amoroso, um coração que não perde a esperança. Oh, meu Deus, que elas não percam a esperança, que elas possam crer mesmo naquilo que elas não estão vendo, mas que elas possam se manter firmes diante de Ti e da grande missão que o Senhor tem para cada uma de nós. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada uma delas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame tudo aquilo que você tem pedido diante do Senhor. Restaure a sua alegria, a sua fé e a sua esperança. E lembre-se, tudo é possível ao que crê. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. E queria deixar um convite, tá? Se você conhece alguma mãe que precisa, que seria, essa palavra seria, né, excelente para ela, envie o nosso link, né? Espalhe, está gravado. Também convido você a nos seguir nas redes sociais, acompanhar todo o trabalho que a Comunidade da Graça tem oferecido através das mídias sociais, e também dizer que você não está sozinho. Acima de tudo, né? Você tem o Senhor para te fortalecer e tem o corpo de Cristo. A família, a Comunidade da Graça está à sua disposição, seja na parte infantil, na parte adolescente, jovem, casais, né? É um canal, né? O corpo de Cristo aqui na terra é um canal para abençoar a sua vida, viu? Mais uma vez agradeço cada uma que esteve conosco hoje, viu? Foi um prazer.